Olá, queridos. É com muito pesar que nos reunimos aqui nesse lugar para uma cerimônia de despedida dessa pessoa tão querida que infelizmente nos deixa, mas também podemos nos alegrar porque nesse momento ele se encontra nos braços do Senhor Jesus e provavelmente sendo recebido por uma grande festa no céu, no reino dos céus. Mas isso não tira a dor que nós passamos aqui por essa perca e pensando nas grandes e boas marcas que essa pessoa deixou para a gente. Gostaria de falar a respeito de uma coisa muito importante, que é sobre o tempo e como usar o tempo de maneira favorável, porque o tempo é uma moeda preciosíssima que, independente da classe social, todos possuem um saldo imenso de tempo que o Senhor Jesus nos deu. O nosso Deus nos deu 24 horas e todos aqui, independente da sua classe social, possuem esse tempo. E o que determina como que a nossa vida será e como que as pessoas irão nos amar ou não é a forma que nós gastamos e investimos o nosso tempo. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, redimindo o tempo, porquanto os dias são maus. A Bíblia nos faz esse apelo para que nós venhamos redimir o nosso tempo. E a morte, infelizmente, ela é uma ruptura no tempo em que a pessoa está passando aqui na Terra. Infelizmente, através do pecado, a morte entrou aqui e isso causa um grande desconforto e dor no nosso coração. O Salmos capítulo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A Bíblia fala sobre a brevidade da vida, dos tempos, como eles são corridos. E a gente precisa... Em Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: eu digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu gostaria de contar uma história para vocês. Um certo pai tinha muito dinheiro, ele trabalhava muito, e ele achava que a família dele precisava de dinheiro e que os seus filhos precisavam de provisão. E o tempo todo ele estava corrido e pensando nos negócios. Quando ele saía do trabalho, ele continuava pensando e trabalhando dentro de casa e pensando nos seus negócios. Um dia, o filho perguntou: papai, quanto que você ganha por dia? E aquele pai falou: minha filha, a minha hora custa R$100. Eu ganho R$100 por hora. E aí aquele filho parou e começou a refletir. E o tempo foi se passando. E um belo dia aquele filho chegou diante daquele pai e falou assim, puxou-se um saco cheio de moedinhas, muitas moedas, um saco pesado, ele se esforçou, colocou aquelas moedas em cima da mesa e falou: papai, chega aqui. E aí aquele pai perguntou: o que é isso, filho? Para que isso aqui? Para que moeda? Eu não preciso disso. Aí aquele filho falou: papai, eu consegui juntar R$100. O senhor pode me dar 1 hora do seu tempo de atenção? E aquele pai parou reflexivo e entrou em pranto de choro. Um choro que trouxe um arrependimento e ele pôde naquele momento rever como que ele tinha gastado o tempo dele. Sabe, queridos, a moeda mais preciosa que nós temos nesse mundo é o tempo. Se você estar aqui hoje nesse velório, é porque essa pessoa que está deitada aqui, ele dedicou algum tempo da vida dele para você. Porque se você simplesmente conhecesse, fosse apenas um parente, talvez você não se dedicaria para vir aqui e gastar esse tempo. E é importante que nós venhamos gastar mais tempo, investir mais tempo com nossas famílias, com as pessoas que nós amamos, porque nisso há valor. Infelizmente existem famílias que só se reúnem no velório. Não se reúnem mais quando às vezes a mãe morreu, quando o pai morreu. E aí parou-se de ter aquela reunião de Natal, aquela reunião de família. Hoje nós precisamos sair daqui com uma reflexão. Ficar com a nossa mente fixada nos bons tempos que nós passamos com essa pessoa amada. E focar na nossa vida, porque nós não sabemos quando é o nosso último dia.
E a reflexão que nós temos é: gaste tempo com quem você ama, porque depois que tudo passar, ficarão os bons momentos. Eu gostaria de pedir a você que você ame mais a sua família e ame mais a Deus, porque o seu tempo, ele precisa ser redimido e ele pertence ao dono de todas as coisas, aquele que nos deu vida. Por isso, fique com essa reflexão e com as boas memórias que nós gastamos na nossa vida com esta pessoa. Um forte abraço a todos e Deus abençoe.